A noite estava comum, mas a sensação não era. Bastou o rumor cair no colo da torcida para o ar ficar diferente, como se o Mineirão inteiro tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. Dizem que Carlo Ancelotti, aquele nome que pesa como taça erguida, teria falado sobre o Cruzeiro. E quando um técnico desse tamanho menciona o cabuloso, nem que seja em uma frase solta, a gente sente como se um farol acendesse lá longe, sinalizando que o mundo está olhando para Belo Horizonte de novo. Não é que a torcida precise de autorização de ninguém para sonhar, porque cruzeirense nasceu com o coração treinado para resistir e recomeçar. Mas existe uma diferença enorme entre o sonho que a gente guarda no peito e o sonho que ganha corpo quando vem acompanhado de um eco internacional. O rumor não chega com documento assinado, não chega com coletiva marcada, não chega com foto na toca. Ele chega como sussurro, como aquele ouvi dizer que corre rápido, atravessa grupo de mensagem, vira debate em esquina, vira assunto de almoço de família. Ancelotti não é só um treinador famoso, ele é uma espécie de selo de respeito no futebol moderno. É o tipo de figura que, mesmo quando não está falando diretamente de você, muda a temperatura do ambiente só por ser citado. Por isso, quando o papo nasce de que ele teria comentado o Cruzeiro, a mente da torcida dispara em 1000 direções. Foi elogio? Foi curiosidade? Foi uma análise sobre o tamanho do clube? Foi um recado sobre potencial, estrutura, torcida, projeto? Cada possibilidade abre uma porta diferente, e o torcedor cruzeirense, que já aprendeu a atravessar tempestade, não tem medo de entrar nessas portas com esperança. O Cruzeiro carrega uma história que não cabe em resumo. É camisa pesada, é tradição, é cicatriz e orgulho, é aquela mistura de sofrimento e glória que só clube gigante conhece. Quem acompanha futebol de verdade sabe que Minas tem um símbolo azul que já fez o continente tremer, que já moldou o jogador, que já virou referência. Então, se um treinador europeu, desses que vivem no topo do topo, resolve parar um segundo para falar do cabuloso, isso por si só já vira notícia para a cabeça do torcedor. E o mais curioso é como um rumor desses não nasce do nada, pelo menos não na sensação de quem vive o Cruzeiro diariamente. A gente sabe que o clube está em processo de reconstrução, de reposicionamento, de buscar um caminho mais sólido. O torcedor sente quando o time começa a ganhar cara, quando a gestão começa a entender o tamanho da responsabilidade, quando o ambiente deixa de ser só fumaça e passa a ter algum chão. Nesse contexto, qualquer palavra externa vira termômetro. Se falam do Cruzeiro lá fora, é porque algo aqui dentro está chamando atenção. O rumor diz que Ancelotti teria falado do Cruzeiro como quem reconhece grandeza e torcida, como quem enxerga mercado e paixão. E isso é o tipo de coisa que inflama, porque não é todo dia que um nome desse calibre a própria fala para citar um clube brasileiro fora do eixo óbvio das manchetes. Se foi mesmo nessa linha, então a sensação é de que o Cruzeiro volta a ocupar o lugar que nunca deveria ter perdido, o lugar de clube que impõe respeito pelo que é, não pelo que promete. A torcida, claro, reage do jeito que só a torcida do Cruzeiro sabe reagir, com emoção, com desconfiança, com o pé atrás e o coração na frente. Tem gente que já começa a montar cenário, imaginar visita, imaginar parceria, imaginar até o impossível. E tem gente que, mais calejada, lembra que o futebol adora vender sonho em embalagem bonita, que frase solta vira manchete forçada, que fala tirada de contexto vira bomba na internet. Só que mesmo o cruzeirense mais desconfiado não consegue ignorar aquela faísca de orgulho. Se ele falou da gente, alguma coisa tem. Porque é isso que mexe com a alma do cabuloso, o reconhecimento. O Cruzeiro não quer ser visto como coadjuvante, como clube que pede licença para sonhar, como time que vive de passado. O Cruzeiro quer ser Cruzeiro, com tudo o que essa palavra carrega. E um rumor envolvendo Ancelotti é quase como ouvir o mundo dizendo: eu sei quem vocês são. Às vezes, só isso já muda o humor do torcedor numa semana inteira. Tem também o lado dos bastidores, aquele campo invisível onde as coisas começam a acontecer antes de virar realidade. Uma fala de Ancelotti pode ter surgido em um contexto específico. Alguém perguntou sobre o futebol brasileiro, alguém puxou assunto sobre torcida, alguém mencionou projetos de reestruturação, alguém citou clubes tradicionais. E, no meio disso, o Cruzeiro apareceu. Se foi assim, dá para imaginar que o nome do cabuloso circula em rodas que a gente nem vê, em conversas onde se fala de marca, de paixão popular, de potencial de negócio, de base, de estádio, de identidade. E aí o torcedor começa a conectar pontos. Será que tem gente do Cruzeiro conversando com gente grande lá fora? Será que existe algum movimento para aproximar o clube de ideias europeias, de metodologia, de intercâmbio? Será que alguém quer aprender, ajustar, modernizar, sem perder a alma? Porque é esse o equilíbrio que o Cruzeiro precisa.
evoluir sem virar outra coisa, crescer sem vender a identidade, se estruturar sem perder o barulho que a torcida faz. Há quem diga que Ancelotti se encantaria com a cultura do futebol brasileiro, com a paixão que transforma estádio em caldeirão e jogo em ritual. E, se ele realmente falou do Cruzeiro, dá para imaginar que a torcida azul, com sua força e seu histórico, teria sido uma das primeiras coisas a chamar atenção. O Mineirão cheio, cantando, empurrando, vivendo cada bola como se fosse final, é um cartão de visitas que qualquer estrangeiro entende sem precisar de tradução. E que carta o Cruzeiro tem na manga, se quer se colocar de novo como protagonista? Tem camisa, tem povo, tem tradição, tem uma cidade que respira futebol e uma história que não apaga. O rumor de Ancelotti funciona como espelho. Ele faz a torcida se enxergar grande outra vez, faz o cruzeirense lembrar que o clube não nasceu para ficar pequeno. E quando a torcida lembra disso, ela cobra mais, ela exige mais, ela apoia mais, ela vibra mais, ela vira combustível para o time. Também existe um detalhe que a torcida sabe, mesmo quando finge que não: o futebol moderno é feito de narrativa. Uma fala de alguém gigante pode ajudar um projeto a ganhar credibilidade, pode atrair interesse, pode abrir portas. Se o nome do Cruzeiro é citado com respeito por um treinador do topo, isso pode virar argumento em reunião, pode virar peça de marketing, pode virar um sinal para patrocinador e parceiro. Não é só emoção, é jogo de imagem, e o Cruzeiro precisa voltar a ser uma imagem forte. E aí o rumor cresce porque ele alimenta uma vontade antiga da torcida: ver o Cruzeiro reconectado com o mundo. Não apenas vender jogador, não apenas revelar talento, mas ser reconhecido como instituição grande. Ser lembrado por estrutura, por projeto, por torcida, por ambição. Porque o cruzeirense cansou de ser tratado como se o clube fosse uma nota de rodapé. A gente quer ser manchete por mérito, por futebol, por grandeza. Se Ancelotti falou do Cruzeiro, mesmo que de forma leve, a pergunta que gruda é: por quê? O que chamou a atenção? Foi o tamanho da torcida? Foi a história? Foi o potencial de crescimento? Foi alguma notícia de bastidor sobre reorganização? Foi a ideia de que clubes tradicionais do Brasil têm mercado, têm força cultural, têm magnetismo? Cada resposta possível vira enredo, e o torcedor vai montando quebra-cabeça com o que tem. E nessa montagem, a imaginação vai longe, porque o futebol é, também, o lugar onde a gente acredita no improvável. Tem cruzeirense que já se vê escutando o nome do clube em programas internacionais, que já se vê com o Cruzeiro voltando a fazer campanhas grandes, que já se vê com o Mineirão sendo palco de noites históricas. O rumor vira um empurrão psicológico. Se os grandes lá fora falam da gente, então a gente tem que agir como grande aqui dentro. Mas o cruzeirense também aprendeu, no suor, que sonho sem trabalho vira frustração. Então, junto com a empolgação, cresce um senso de responsabilidade. Se o Cruzeiro quer ser falado por Ancelotti, por qualquer gigante, precisa entregar futebol, precisa entregar organização, precisa entregar seriedade. O clube não pode viver só de passado e promessa. Precisa de presente forte e futuro planejado. A fala, se existiu, tem que virar ponto de partida, não ponto de chegada. O rumor também mexe com o elenco, mesmo que indiretamente. Porque jogador sente ambiente. Quando a torcida está acesa, quando o clube vira assunto, quando o nome do Cruzeiro circula com respeito, o jogador entende que está vestindo algo grande. E esse tipo de pressão é boa quando o time tem cabeça, quando tem liderança, quando tem foco. A camisa do Cruzeiro não aceita corpo mole, ela exige postura. E aí o torcedor começa a imaginar o que Ancelotti teria enxergado no Cruzeiro, se tivesse parado para pensar de verdade. Talvez ele tenha visto um clube com base forte, com capacidade de formar, com chance de se reorganizar e voltar ao topo. Talvez ele tenha visto um ambiente que, se bem conduzido, vira potência. Talvez ele tenha visto o que a gente sempre viu, que o Cruzeiro é gigante, mesmo quando tropeça, mesmo quando sofre, porque a essência não some. E se a fala dele foi um elogio à torcida, então pronto, o coração do cruzeirense explode. Porque torcida é patrimônio, é herança, é arma. O Cruzeiro já viveu fases em que a arquibancada foi a única coisa de pé quando tudo parecia cair. A torcida sustentou, segurou, atravessou. Então ouvir que alguém do tamanho de Ancelotti reconhece isso é como receber medalha por resistência. Mas também pode ter sido uma fala sobre projeto, sobre futebol brasileiro se modernizando, sobre clubes tradicionais buscando novos modelos. E aí entra o Cruzeiro como exemplo do que pode dar certo quando a visão e quando se entende o que é o clube. Porque o Cruzeiro não é laboratório, é instituição. Ele pode se modernizar, sim, pode aprender, sim, mas precisa ser tratado com a reverência que a própria história exige. No meio desse turbilhão, a torcida faz o que sempre faz,
transforma rumor em conversa de bar, em debate na internet, em ansiedade pré-jogo, em esperança que bate no peito. O nome Ancelotti vira senha para imaginar grandeza. E a palavra Cruzeiro vira lembrança viva de que a gente tem o direito de mirar alto, porque o clube já esteve alto antes, e pode voltar. Só que a melhor parte desse rumor é que ele não precisa se concretizar para ter efeito. Mesmo que amanhã alguém diga que foi exagero, que foi interpretação, que foi recorte, o sentimento já aconteceu. A torcida já se sentiu grande. E isso é perigoso e lindo ao mesmo tempo, porque torcida grande não aceita pouco. Cruzeirense não se contenta com migalha quando lembra do próprio tamanho. E talvez seja essa mensagem escondida por trás de tudo. O Cruzeiro precisa voltar a ser assunto por futebol, por organização, por vitórias que ecoam. Se um treinador do topo do mundo falou do cabuloso, que isso vire cobrança interna para elevar padrão, para exigir mais seriedade, para montar elenco competitivo, para pensar longo prazo. Porque o Cruzeiro não é time de lampejo, é clube de era, de ciclo vencedor. A gente sabe que o caminho é duro, que a realidade do futebol brasileiro é cheia de armadilha, que o calendário engole, que o mercado é cruel, que a pressão é constante. Mas o cruzeirense também sabe que não existe reconstrução sem ambição. E rumor envolvendo Ancelotti é exatamente isso, um lembrete de ambição. É como se o mundo estivesse dizendo vocês podem voltar, e o torcedor respondesse a gente nunca saiu. No fim das contas, o que importa é o sentimento que fica na pele. O Cruzeiro é daqueles clubes que, quando decide se reencontrar, muda o cenário. E o torcedor sente que esse reencontro está sempre ali, na esquina do destino, esperando uma sequência boa, um projeto firme, uma equipe com alma. Se Ancelotti falou do Cruzeiro, então que esse sopro vire vento forte, que vire vontade, que vire grito. Porque o cabuloso não vive só de rumor, mas rumor também é combustível quando encontra um povo que sabe transformar palavra em canto. E se a palavra foi Ancelotti, então o canto fica mais alto, a esperança fica mais quente, a cobrança fica mais afiada. O Cruzeiro não quer só ser lembrado, quer ser temido, respeitado, admirado. Que seja verdade ou que seja exagero, o recado para quem veste azul é o mesmo: honrem a camisa. O Cruzeiro é maior do que qualquer fase, maior do que qualquer crise, maior do que qualquer silêncio. E quando o mundo lá fora volta a pronunciar o nome do cabuloso com atenção, a gente entende que é hora de levantar a cabeça e caminhar como gigante. Porque a torcida já decidiu há muito tempo, a gente não torce por conveniência, a gente torce por identidade. E identidade não se negocia, não se apaga, não se diminui. O Cruzeiro pode tropeçar, mas não perde a grandeza, só adia o reencontro com ela. E rumor como esse, envolvendo um nome gigantesco, é como um lembrete de que o reencontro está mais perto do que parece. No fundo, o cruzeirense só quer um motivo para acreditar que o amanhã vai ser azul de novo. E quando alguém diz que Ancelotti falou do Cruzeiro, a gente não ouve só um boato, a gente ouve um chamado. Um chamado para voltar a fazer história, para voltar a ser protagonista, para voltar a entrar em campo com aquele olhar de quem sabe que pertence ao topo. Se existe uma coisa que o Cruzeiro nunca perdeu, mesmo nos dias mais difíceis, é a capacidade de renascer. E a torcida é testemunha disso. Então, se o mundo está falando, que a gente responda com trabalho, com futebol, com grandeza. Porque o cabuloso não precisa de permissão para ser enorme, mas quando o reconhecimento aparece, ele vira combustível para acelerar o retorno. E que ninguém se engane, o Cruzeiro não quer viver de quase, de um dia, de quem sabe. O Cruzeiro quer viver de conquista, de campanha, de respeito. O rumor de Ancelotti pode ser só um sussurro, mas ele cai em um coração que já está batendo forte por recomeço. E coração cruzeirense, quando acelera, puxa o time junto. A verdade é que a torcida não está pedindo milagre, está pedindo projeto. E projeto se faz com decisão, com responsabilidade, com gente que entende o tamanho do clube. Se um treinador como Ancelotti enxergou algo no Cruzeiro, então que os responsáveis aqui dentro enxerguem também, e façam o que precisa ser feito para que o cabuloso volte a ser aquilo que a história sempre afirmou. No final, o rumor vira quase uma profecia emocional: o Cruzeiro vai voltar. Não porque alguém de fora falou, mas porque a alma do clube não aceita o contrário. E se o nome do cabuloso atravessou fronteiras e chegou aos ouvidos de quem vive o topo, então que isso seja só o começo de um ciclo em que o Cruzeiro não seja lembrança, e sim presença. Porque o Cruzeiro é barulho de arquibancada, é camisa suada, é criança aprendendo a amar o azul, é velho contando história de jogo inesquecível. É um clube que carrega Minas no peito e o mundo nos olhos. E quando o mundo começa a olhar de novo, a gente sabe, a hora está chegando. Seja qual for a origem da fala, seja qual for o tamanho real do comentário, uma coisa é certa para quem é cruzeiro:
a gente nunca vai parar de sonhar grande. E sonho grande, quando encontra trabalho sério, vira realidade. O cabuloso nasceu para isso. Então que esse rumor não fique só no ar. Que ele sirva para acender a chama, para lembrar cada um do tamanho da responsabilidade, para unir a torcida em torno de um objetivo que sempre foi nosso. Ver o Cruzeiro no lugar de onde nunca deveria ter saído, brigando forte, impondo respeito, fazendo o Mineirão tremer. E quando chegar o dia em que não for mais humor, e sim notícia de campo, de bola rolando, de vitória construída, a gente vai lembrar desse momento como um instante em que o orgulho voltou a bater mais alto. Porque ser Cruzeiro é isso: atravessar a tempestade sem soltar a bandeira, e quando aparece um sinal de luz, transformar em amanhecer. No fim, o cabuloso não precisa que Ancelotti fale para existir, mas quando falam, a gente escuta como quem escuta o mundo confirmando o que sempre soube. O Cruzeiro é gigante. E gigante, cedo ou tarde, volta a caminhar como gigante. E que o próximo capítulo seja azul, do jeito que a nossa história gosta de escrever.